Muito boa tarde. Estamos iniciando o Restart Community Podcast desta terça-feira, 8 de outubro de 2024. Uma terça-feira de muita chuva, né? Ô, E o chovendo, né? trânsito é um pouco complicado aqui, Demais o né, trânsito Paulo? hoje. E aqui ao meu lado, ele que veio lá do Rio Grande do Sul, Mas gremista. barbaridade, tchê. Barbaridade. O pai do Benjamin, Tiago Riga, boa tarde. Ô, boa tarde, boa noite, bom dia, Brasil. A gente está aqui com o nosso convidado Paulo Roios, né? Roios, Seja bem-vindo. exatamente. Ah, Ele... valeu, obrigado. Ô, primeira vez que eu escuto Roios. Roios seria japonês? Não, Seria... não. Quem tem descendência japonesa é minha esposa, Ah, né? tua Ah, esposa. sim. Esse nome Royos, ele vem do meu bisavô. O meu bisavô, ele foi para o Brasil à época da extração da borracha. Sim. Meu bisavô era peruano. 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 Ah, Peruano e ele tá. foi para o Ah, Brasil. Roios. Royos. Ah. Todo Royos que tem no Brasil é meu parente. Seu Só tem parente. minha Sério família. mesmo? Ah, só Sério, Ah, tem é? sua sério. família só. Ah, Só Que tem minha legal. família. então o Pará é perto, né, de lá. Assim, se Sim, for sim. traçar uma linha reta, é Sim, perto sim. do Peru. Mas Roios mesmo, será que é espanhol? Ah, deve ter alguma Porque origem espanhola. Espanhola, né? Porque, se eu não me engano, na Espanha eu já pesquisei, né, a respeito. Ah, Na Espanha tem de Royos. de Roios. Ah, Aí sim, 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 tem sim. Royos, eu pensei que eu fosse o único Paulo Royos, mas eu descobri que tem Sim. outro Paulo Royos no México. tá. Hum. Ele é mexicano, é jornalista, se eu não Ah, me engano. mexicano. E o Paulo Roios, nosso convidado de hoje, ele que tem a escolinha de futebol, chute inicial. É, administrador, professor de educação física na escola Exatamente. Pitágoras, ali a diretora E Zaira, né? é Zaira, É. franqueado ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Paulista. Não quis falar o nome, né? Não É, quis né? falar. Ah. E quem está assistindo a gente também é a Verinha lá da Calu, né? Ô, Que Verinha, fica ali no Ci abração. Brasil. Ela é corintiana. Quando Nossa, roxa. Roxa, roxa, né? Roxa. roxíssima. Eu fui lá com o Thiago outro dia, ela tava lá com o bonezão do Não, ela Corinthians. trabalha com o Bocha do Do Corinthians. É, Corinthians, e tudo exatamente. enfeitado ali, né? O calor, o É, restaurante ali, é tudo tem tudo. Corinthians, O Corinthians, Paulo que Corinthians. professor de educação física no Pitágoras, né? Isso, No isso. Pitágoras. Paulo, fala um pouco de sua trajetória, sua vinda aqui para o Japão. Há quanto tempo de Japão você tá? A caminhada de Japão começou em 2008. Primeira 2008. vez que eu vim para o Japão foi em 2008, pré-crise. Aham. Eu Nossa, cheguei já pegou a naquele, bomba já. eu cheguei num momento muito bom aqui no Japão. Aí os primeiros meses foi tranquilo, né? Em 2009, início de 2009 foi quando começou realmente a crise aqui no Japão e foi bem difícil, né? Essa época Uhum. tinha vindo eu e a minha esposa, a gente Sim, tinha pouco mais, acho que 2 anos de casados. sim. Aí o pai dela morava aqui no Japão e ela sempre teve vontade de vir e o pai dela, não vem pra cá não. O pai dela é japonês. O pai dela é japonês. Qual é o Sim. sobrenome? É Kuga. 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 Kuga é de onde? Do Japão? Kuga é a família dela é de Nagasaki. Nagasaki. Ah, Ah, tá. lá pra baixo. Isso, lá pra Sim, baixo. sim. Aí o pai dela, ele tem dupla nacionalidade, né? Uhum. Mas ele não tinha vontade que, né, que a minha esposa, que a minha cunhada viessem aqui pro Japão, né? Ele falava, a vida aqui é difícil, é Sim. dura. Uhum. E, e assim, na época, quando a gente veio a primeira vez, eu tinha estudado gestão de empresas e a minha esposa tinha recém-formado em administração. Uhum. Então ele achava assim, um desperdício vocês virem para cá, vocês fizeram Aham. curso superior para vir trabalhar aqui, aqui não vai usar, né, o curso superior. Uhum. Mas mesmo assim a gente veio, né? A gente era recém-casado, a gente não tinha nada, né? Tinha só a cama, uma mesa de cozinha e Uhum. tinha poucas coisas. Então a gente veio para o Japão como o sonho da maioria das pessoas, né? De vir, conseguir um dinheiro, voltar para o Sim. Brasil, comprar minha casa própria, Aham. nossa casa própria. Não foi Aham. um susto assim tu chegar pré-bolha imobiliária e de repente, Na pum, verdade, no Brasil não se falava nada sobre A isso crise, né? na época. é Aham. porque foi, tanto é que foi afetado Não, anos foi um depois, efeito né? cascata no mundo Foi. inteiro, né? Mas eu lembro que o Aham. Brasil não sentiu tanto igual o Japão. O Não, Japão não. parou Eu abastecimentos, lembro que a caminhões. nossa presidente na época, Dilma, falou que era só uma gripe, né? Que Aham. logo ia passar.
Não, foi só uma marola, né? Aham. Não, vai, aqui não passou tsunami, não, foi só uma No marola. entanto, que o governo naquela época, né, o primeiro-ministro ajudou muita gente, né, Sim, sim, financeiramente para poder retornar ao país, né? sim, sim. Aquela época eles davam uma ajuda de custo por pessoa de 300 mil ienes, 300 né? mil, É pra voltar, para né? voltar para Para o Brasil voltar. ou para qualquer outro país Ah, que teve precisou muita de gente que ficou passando necessidade necessidade. mesmo. Mas eu conheço pessoas que, um amigo meu que mora em Haiti hoje, ele teve que vender o par de aliança. Você acredita? Nossa, Para poder acredito, sustentar a família, acredito. entendeu? Teve muita gente que foi embora assim, na loucura, assim, de deixou tudo para Para trás, entrou no trás. carro, pegou o avião e foi embora. Foi embora, E foi exatamente. embora. E, Paulo, fala uma coisa. Aí você chegou no Japão, foi trabalhar em fábrica. Isso, isso. Eu fui trabalhar em fábrica, eu peguei um serviço legal, assim, de primeira. Eu fui Aham. trabalhar numa fábrica, numa fundição. Hum, Aí trabalhei 3 anos nessa Sim. fábrica. Trabalhei 3 anos e foi 3 anos. Aí quando foi 2011, eu tava aqui, né? Aham. Na época do terremoto. Ah, sim. Aí também foi outra crise, né? emendou, né? Tu continuou desde 2008 até Isso, 2011. foi até 2011. É. Aí deu terremoto, o meu filho mais velho, ele nasceu aqui no Japão. Meu filho mais velho tinha 3 meses na Sim. época do terremoto. Aham. Então também foi outra situação complicada aí. Só que a partir do terremoto, que veio aquele, "Pô, a gente precisa voltar, Hum, a gente precisa ir embora." Então foi a época que minha esposa logo depois voltou a trabalhar, né? Ela tinha Sim. parado por conta da gravidez. Ela voltou a trabalhar e a gente trabalhou assim incansavelmente para tentar ganhar o máximo de dinheiro possível para a gente ir embora. Então a gente ficou numa pegada louca de trabalho, trabalho, Sim. trabalho, trabalho, até quando o corpo não aguentava mais. Aham. Aí quando foi final de 2012, nós voltamos para o Brasil. a mesma época que eu, mais ou menos, eu voltei Isso, aí nessa. eu voltei para o Brasil. Só que naquela época que a gente voltou para o Brasil, aí eu pensava já em empreender naquela época. Aham. Aí eu fui, tentei empreender, aí não deu certo. Mas assim, graças a Deus eu tinha, né, meu curso superior. Na Sim. época eu tinha bastante experiência. Antes de eu vir para o Japão, eu tinha trabalhado na Ambev. Ah, tá. Então eu já tinha experiência, né, nessa parte comercial, né, Sim, nesse sim. ramo cervejeiro. Então Cervejeiro, né? você acaba sendo principalmente trabalhando na Ambev, você acaba sendo bem cobiçado no mercado, Sim. né? Uhum. Aí eu estava com 6 meses e as coisas não estavam dando certo, né, empreendendo. E aí um amigo meu viu uma foto minha no Facebook e mandou uma mensagem: "Ah, você tá no Brasil? Você não Aham. estava no Japão?" Eu falei: "Não, voltei, tá com 6 meses." Ele, cara, deixa eu te falar, tá precisando de uma pessoa, eu acho que você é a pessoa ideal. Seu perfil, eu vou falar com o gerente e você manda o currículo, eu vou passar para ele. Olha que sorte. Aí ele foi, eu tinha trabalhado com ele na Ambev, aí ele passou meu currículo lá pro gerente, fui fazer Aham. entrevista, fui selecionado e, pô, chegou lá, basicamente a base da equipe era, pô, todo aquele pessoal que eu tinha trabalhado junto. Então foi Ah, mas. foi um momento muito bacana. Só Aham. que você fica aqui 4, 5 anos no Japão, você volta para o Brasil e ele é uma outra realidade. Sim. Hum, Aham. Então a gente tá, assim, eu estava aqui no Japão, eu saía às 8 horas da manhã, né? Às vezes para a fábrica, voltava às 10, 10 e meia da noite. Aham. E assim, pra gente aqui é normal, natural, né? Isso. Mas assim, pro que a ideia que eu tinha de Brasil antes já tinha mudado, Uhum. né? Com 5 anos. Então eu comecei a sair para distribuidora às 5 da manhã, que eu não tinha carro. Eu saía às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar na distribuidora e eu entrava às 7 da manhã, para você ter ideia. Aí eu pegava 2 ônibus e quando eu voltava à noite, às vezes voltava 9, 9h30, 10 horas Sim. da Aham. noite da distribuidora, para eu não pegar 2 ônibus, eu andava 5 quilômetros
Entendi. Andava Aham. 5 Tem quilômetros. essa, né? Tem No essa Brasil, de também, é. pegar Sim, sim. busão Aí e tal, para não, Goiânia, e nossa, e era um bairro super perigoso. Aí nós aham, juntava uma galerinha assim lá do pra ir trabalho e juntos. a gente Ia a pé. ia a Aham. pé 5 quilômetros para você pegar, para eu pegar só um ônibus. Aí começou a ficar assim, eu saía de casa, meu filho tava dormindo, eu voltava para casa, meu filho tava Todo dormindo. dormindo. Aí eu falei, não, tá errado isso. Hum. Aí passou, fiquei 8 meses lá e essa rotina começou a atrapalha a tua família, né? Você já não passa mais ter lazer, você passa não Você tá perto da sua família. não tem mais aquele convívio, né? Isso, isso. Todo mundo Ou porque gostaria. 5 quilômetros dá 1 hora e pouquinho, não dá? Dá, dá. É, Dá uma hora porque... e pouco. É, Dá uma hora e pouco andando. aham, e mais o busão ainda. E mais o ônibus. E tu trabalhava, tipo, no Brasil como se fosse TAD ou, assim, fazia Não, o extra? negócio é que quando eu trabalhei lá, eu era responsável assim, era uma parte do marketing, né? Ah, tá. É, porque assim, no Brasil é complicado. Você vai numa empresa fazer entrevista, o cara fala bem assim, ó, então a vaga é essa aqui, ó. Só que não tem essa pessoa para fazer essa função. Eu vou Sim. te contratar, com 3 meses eu vou solicitar que você seja promovido para essa função. Aham. Uhum. Aí só que isso não acontece, Não né? aconteceu. Não acontece. Aí foi passando o tempo, então começou a ficar muito desgastante. E o financeiro não estava compatível Aham. com o trabalho e nem com o nível de cobrança. Estava Sim. sendo cobrado como fosse uma liderança dentro da Da empresa empresa. e Aham. recebendo muito pouco para Aham. isso. Uhum. Aí eu consegui outro trabalho depois, melhorou bastante a qualidade de vida, porque eu ganhava mais nesse trabalho e eu trabalhava só de segunda a sexta, Isso. Aham. horário comercial. É um trabalho de escritório. Então melhorou bastante. Aí foi esse período eu decidi voltar a estudar, né? Aí assim, minha família no Brasil, da parte da minha mãe, ela é toda da área da educação, toda. Aham. Minha avó, minhas tias, minha mãe é professora, Sim, hoje sim. ela é só diretora de escola, mas assim, ela lecionou muitos anos, muitos mesmo. Tá perto de aposentar já, inclusive. Aí eu tinha esse desejo de também seguir, né? Eu sempre gostei de falar em público, de Aham. falar com as pessoas, e eu tenho sempre para mim que quando você ensina, você aprende duas Sim, vezes, sim, né? exatamente. Quando você ensina, você Reforça, aprende né? duas É, vezes, reforça. Tudo, exato. tudo que você aprende, se você não replica logo em frente, É. vai virar poeira. O tal do PNL, né? É. É. Então, se você não faz isso, falei, pô, então acho que eu tenho talvez o talento para fazer isso, né? Acho que deve estar no sangue, talvez. Aí eu vou, Exatamente. eu É. vou atrás disso. É. Aí eu comecei a estudar, né? Comecei a fazer administração e estudei 4 anos, me formei. Aí essa é a minha caminhada, quando eu fui para o Brasil, eu fiquei 7 anos no Brasil. Aí, pô, trabalhei em grandes empresas, cheguei a cargos de supervisão, de gerência Sim. dentro dessas empresas. Só que minha esposa, num período, a gente, pô, meu filho já ia fazer 5 anos, eu falei, pô, tá na hora de fazer outro, né? Que senão a gente Sim. Uhum. senão vai ficar muito longe, né? A idade de um para o outro. Aham. Aí a gente decidiu, na época, eu era gerente de loja, minha esposa também, né? De uma loja. Aí a gente decidiu, né, que seria a hora ideal para, assim, estava estabilizado. Foi o Sim. melhor momento, assim, vamos dizer, financeiro, Aham. estável no Brasil. Aham. Aí ela ficou grávida e tal. Aí teve nossa filha e depois que passou, assim, o período do resguardo e tal, Sim. daquela licença maternidade. Aí eu ganhava muito bem, né, nesse lugar que eu trabalhava. Aí a gente decidiu que era melhor ela não continuar trabalhando lá, né, porque era um trabalho bem desgastante, era uma loja que funcionava 24 horas, então é Uhum. 24 horas de preocupação, né? Quando É. você é gerente, você todo o tempo assim, não parava, né? Era uma órbita de problemas aquilo ali. Aí assim, mentalmente não estava bem para ela. Aí ela saiu e eu fiquei lá no meu trabalho um período e depois eu fui desligado do trabalho. Então foi um período bem complicado, que minha esposa não estava trabalhando e eu fiquei lá no seguro-desemprego uns 2 meses. Uhum.
até conseguir outra colocação. Só que consegui outra colocação ganhando quase metade do que eu ganhava. E a minha esposa, quando você alcança assim, você é gerente de loja, você vai fazer uma seleção. No Brasil é muito complicado isso. A pessoa vai aqui, olha aqui seu currículo, fala bem assim: formado, já foi gerente. Não, esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui pode roubar minha vaga. Esse aqui pode destacar aqui e vai roubar minha vaga. Aí você é colocado de lado ali. A não ser empresas de fora. As Sim. empresas locais, elas pensam desse jeito. As empresas de fora, não. Ó, esse aqui é fera. Esse aqui vai crescer aqui. Então, o pensamento é totalmente diferente. Então, a minha esposa ia fazer entrevista e chegava lá. Não, para gerente, quanto vai pagar? R$ 1.300. Então, assim, para ela ganhava quase R$ 4.000, né, onde ela trabalhava. Então, assim, a recolocação profissional para ela ficou muito complicado. Isso Sim. começou a afetar, assim, a cabeça, começou a dar mais ansiedade, ela começou a ter crises de ansiedade. Quantos meses tinha tua filha? Acho que a minha filha já estava com 1 ano já esse ano, período, já. mas assim, ela ficou mal, sabe? E querendo ou não, a tua esposa tá mal, você também não vai Fica ficar também, bem. exatamente. E eu não poderia ser egoísta ao ponto de pensar, não, eu tô aqui, eu sou supervisor de venda, por que que eu vou me preocupar? Sim. Só que a gente é um casal, né? Exatamente. Então foi esse período que ela começou a ter crises mais próximas uma da outra. Aí começou a cogitar que ia ter começou a começar a tomar remédio, fazer acompanhamento psicológico no psiquiatra. Aí a gente pensou, pô, a gente vivia bem no Japão. A gente não tinha as preocupações que a gente tem no Brasil, a gente não ia ter aqui. Então é igual assim, você sabe que ali vai ter, só que aqui o trabalho é um pouco diferente. Mas independente disso, foi como se fosse um reset para a gente, um resgate da vida boa que a gente sabia que a gente tinha aqui. A gente não tinha uma vida ruim. A vida é desgastante, é puxado o trabalho da fábrica, mas a gente vive relativamente tranquilo, sem problema de insegurança. A gente sabe que se a gente trabalhar o mínimo que a gente ganha aqui, um TED que você ganha aqui, é o suficiente para você se manter. Sim. Então não era uma preocupação tão grande. Aí e o meu filho tinha nascido aqui, ele tinha vontade de conhecer, a minha filha estava com 3 anos na época, 3 anos. Aí a gente começou a amadurecer a possibilidade de voltar. Para retornar para cá. Para voltar para cá. Eu tinha terminado o curso superior, aí o que eu pretendia fazer era engatar uma pós-graduação e tal, um MBA, para poder começar a dar aula na faculdade, né? Essa era a minha intenção. Aí nada disso deu certo. Então, aí a gente, não, vamos começar a mexer aqui os papéis para a gente voltar para o Japão. Aí voltamos para o Japão, 2019. Aí a gente deu sorte de novo, sabe? Que aí a gente veio 2019, 2020 foi a pandemia, né? 2008, 2019. A gente deu sorte de novo. Premiado. A gente veio premiado. Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com o Restart Podcast. Tivemos um problema técnico aqui, mas já estamos ao Tivemos vivo. que fazer um restart. De fato. De fato mesmo. E nós estamos aqui com Paulo Roios, que é professor de Educação Física do Colégio Pitágoras em Ota, né? A escola fica, né? É professor de Educação Física, gerente de uma hamburgueria aqui na cidade de Oizumi. Eu já comi lanche lá, é muito bom. E também da escolinha de futebol, chute inicial, franqueado do Corinthians, Esporte Clube Paulista Corinthians, né? Soccer Academy. E eu quero mandar um abraço aqui, antes de voltar com o Paulo, né? Ele estava falando do retorno dele aqui de 2019, né? Pegou aquela pandemia, né? O Covid. Eu quero mandar um grande abraço aqui pra Verinha, lá da Calu, que fica ali no Cibrasil, né? Dentro do supermercado Cibrasil. Grande Verinha. Uma Verinha corintiana roxa. Ali que tem lanches. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians, né, Verinha? Ali que vende lanches, porções. Tem os lanches X picanha.
Tô falando em lanche aqui, tem o profissional aqui também, né? Nada, mas da Verinha é diferenciada, velho. Diferenciado, tem o filé de frango, tem os pastéis que ela vende também, o carne com queijo, que é uma beleza. Eu vou ficar com fome, cara. Outro dia eu falei de pastel aqui, ele ficou com fome. Sorte que a Amanda me deu e trouxe Não, mas lá da Verinha é bom rabada. Rabada? Mas fica ruim falar que... O quê? Não, pode falar, Paulo, fica à vontade. Tá. E lá também tem os bentôs, né? Da Verinha, tem a carne com panela, tem a feijoada, tem chopp, tem guaraná, tem caldo de cana, tem pastel e muito mais. A Verinha que trabalha ali na Calu, né? O pessoal conhece mais como Verinha, né? Fica ali dentro do supermercado Si Brasil, aqui na cidade de Oizumi, em Gumaquém, na rota 142 aqui, é o local que ele é o point do... Brasília Antal. Exatamente. E ali funciona de quinta a terça-feira, das 11 às 19 horas. Pessoal que quer comer aquele bentô delicioso, um arrozinho, um feijão, né, Paulo? É muito bom. A gente sempre compra lá dela pra almoçar. E um abraço pra Verinha. Hoje o Paulo tá aqui, o corintiano, tá falando um pouco da sua trajetória, né? Pessoal que quer ir lá na Verinha, então vai lá na Verinha. Pedido, acho que até às 19, viu, pessoal? Até às 19? Até às 19 horas, aí depois ela, né, fica mais tranquilona, encerra Qual suas foi a melhor atividades. comida que tu comeu dela ali? Eu, na verdade, ali, só não como peixe, né? Mas a feijoada dela é muito boa também. É? A feijoada é uma delícia. Ó, só porque você falou ontem, eu comi peixe de lá. Comeu peixe? Comi Olha peixe. só que beleza. Eu sofri aqui no Japão, viu, Paulo? Com esse negócio de peixe já. Quando eu cheguei em Grelhado, 2003. empanado. Tá empanado isso. Muito bom. Nem empanado? Nada. Que vem do mar. Salmão. Imagina se ele fosse paraense igual eu. Então, Ele ia passar fome. Passar fome. Eu comi só pão. Então, nós estamos aqui com o Paulo Royos. Ele, né, tivemos um problema técnico aqui. Ele que estava falando do seu retorno ao Japão no ano de 2019, quando infelizmente veio aquela pandemia, né, Paulo? Sim. Então, a gente estava falando justamente isso, né? Que a primeira vez eu vim em 2008, aí 2009 foi a crise. Aí eu vim em 2019, 2020 começou a pandemia. E também foi um momento difícil, hein? Talvez difícil. Foi até bom para um ponto de vista, assim, talvez, sim. Né? Não sei. Talvez se acontecesse isso no Brasil, poderia ser uma coisa mais... Sim, mais difícil, séria, talvez. mais difícil. Com certeza foi muito mais difícil para quem estava no Brasil, né? E esse seu retorno dessa segunda vez para o Japão, você foi para a fábrica ou você já começou a trabalhar Não, como professor de educação física? Não, fui para a fábrica. Então, isso que no dia da nossa inauguração aqui da escolinha, até me emocionei, né, quando eu falei disso, porque foi uma coisa assim, foi do fundo do coração mesmo, e outras pessoas, assim, pais, né, dos alunos que estavam lá também se emocionaram e se identificaram com o que eu falei, porque quando a gente vem do Brasil para cá, a gente vem com um destino, né? Sim. Só que o destino na nossa cabeça não é vir para o Japão. Não, o teu destino vai ser a fábrica. Mas isso não necessariamente vai ser o teu final de vida, aquilo ali. Então, eu vim para a fábrica, vim sabendo que eu ia voltar para a fábrica, porque eu, naquele momento, não vislumbrava outro caminho sem ser esse, né? Aqui no Japão. Só que quando eu voltei agora, né? Fiquei 7 anos no Brasil, aí é a mesma coisa. Eu fiquei 4, 5 anos aqui, voltei pro Brasil, o Brasil tava diferente. Aí eu fiquei 7 anos no Brasil, eu volto para cá, o Japão tá diferente. Não é mais a mesma coisa. Então tá bem diferente. A oportunidade da gente estar aqui conversando, eu não sei se há 15 anos atrás, quando eu vim a primeira vez, se a gente teria talvez essa oportunidade. A gente tinha nem essa tecnologia para fazer isso aqui. Então a gente vem para cá e você já se depara com outra realidade. Exatamente. Aí também já vim com outra cabeça, vim com mais idade, com mais experiência. Então eu fiquei trabalhando na fábrica, trabalhei aí aquele jeito nômade da gente trabalhar, né? Você tá ali, aí caiu a produção, aí você sai, aí você vai para outro lugar. Exatamente. E você tá aqui. Eu voltei, eu morei em Kanagawa, né? A primeira vez que eu vim. 2008. Isso, eu morei em Kanagawa.
Aí quando a gente voltou agora, a irmã da minha esposa morava em Oyama, né? Oyama, Aqui em Totig. Aham. Aí a gente voltou e foi lá pra casa dela. E eu fiquei morando, a gente morou lá até 2 anos atrás, né? Que foi quando a gente mudou aqui pra Guma. Então a gente ficou morando lá em Oyama e eu trabalhava em Oyama. Só que a vida começou a ficar muito complicada, assim, porque quando você já vem, uma coisa é você vir novo só com a sua esposa, outra coisa é você vir com mais idade e 2 filhos. E filho, com a família inteira. Isso, a família inteira. Então, aí o que acontece? A gente não queria colocar nossos filhos na escola japonesa, porque meu filho assim, já tinha, estava no 5º ano, né, do fundamental, e a minha filha ia ingressar na escola. Aí a gente não queria colocar na escola japonesa, a gente queria que ficasse na escola brasileira. Aí então a gente morava, vamos dizer, no centro, né? Morava em Oyama e a gente ia e tinha a opção de ir para Ibaraki, e aí a gente foi lá conhecer as escolas de Ibaraki. Aí a gente veio, conheceu as escolas aqui de Guma. Aí na ocasião não tinha transporte de Oyama para Guma. Só tinha para Ibaraki. Eles começaram a estudar lá em Ibaraki. Aí estudaram um tempo em Ibaraki, aí decidimos, não, é melhor ir para Guma. Escola brasileira lá em Escola Ibaraki? brasileira. Qual é a escola? A primeira escola que eles estudaram, deixa eu lembrar o nome. Ainda existe? Existe. Nossa, me fugiu total da cabeça. Porque a Pitágoras tem... Não, é porque assim, assim, hoje é rede Pitágoras, né? Porque a gente utiliza o material, né? A apostila do Pitágoras. Sim. Só que o nome da escola não é mais Pitágoras, né? O nome da escola é EAS. É Escola Alegria de Saber. Alegria de saber. Na verdade, a EAS é o maior grupo de escola brasileira do Japão. É o maior grupo. Só que quem comprou esse grupo é um grupo japonês. Ah, tá. É um grupo japonês, é um conglomerado de empresas, né? Eles trabalham com essa área de educação, né? Educação de línguas. Aí um dos braços da corporação deles é a linha de escolas brasileiras que é a EAS. E então eles foram lá para Ibaraki. Cara, não lembrei o nome da escola. E a minha memória é muito boa. Nada de jogo. Vamos lá. Se lembrar, você fala. Aí eles ficaram pouco tempo lá porque era muito cedo que tinha que acordar para ele pegar o transporte. Era um ônibus, o ônibus vinha em muitos lugares, então era muito sacrificante para eles. Eles já voltavam 7 horas da noite para casa, era muito cansativo. E a minha filha tinha 3 anos, né? Aí é muito cansativo para ela. Aí foi a época que a minha esposa falou: não, vamos fazer o seguinte, a gente já tinha comprado um carro, eu vou levar as crianças para Guma e eu consigo um trabalho lá em Guma. Sim. Para ficar trabalhando até eu dar o horário de pegar as crianças. Aí foi assim que ela fez, ela ficou 6 meses nessa correria. Aí só que durante esses 6 meses, estava na pandemia, aí não tinha mais trabalho aqui, né? Ficou muito ruim de trabalho. Aí a minha esposa vinha de manhã, deixava eles na escola, ela ficava nos estacionamentos, deitada dentro do carro, lendo, dormindo, esperando dar o horário. Aí começou a vir o verão. Como que você fica dentro do carro no verão, né? Complicado. Impossível. Aí foi, graças a Deus, foi a época que apareceu, né, vaga disponível no transporte do Pitágoras, né, da EAS de Oyama aqui para Guma. Aí a gente colocou as crianças na EAS. Foi aí que surgiu essa... Então, aí foi daí que começou assim o relacionamento, né, nosso com a escola. Aí a gente colocou as crianças lá. E aí a minha esposa foi trabalhar na fábrica, né? E eu continuei trabalhando lá na fábrica que eu trabalhava. E nesse período, o meu filho, como ele voltava mais cedo, aí eu falei, pô, ele quer fazer futebol, vou colocar ele numa escolinha de futebol, né? Aí eu fui, pesquisei na internet, aí tinha uma escolinha de futebol em Ibaraki, que era próximo, né? Ficava, sei lá, 15 quilômetros da minha casa, era próximo. Aí eu vi que a escolinha era uma escolinha japonesa, mas o sensei era brasileiro. Ah, tá. Aí eu peguei e coloquei meu filho lá nessa escolinha de futebol. Aí um dia foi escolinha de futebol, aí
tinha um dia de futebol que eles chamavam que era papa-saca, né? Que era tipo, era futebol com os pais. Com os pais. legal. Aí eu fui jogar o papa-saca e eu joguei muito. Joguei muito. Aí o treinador do meu filho chegou, ó, joga futebol? Eu falei, eu já joguei, né? Joguei divisão de base, não cheguei a ser profissional, mas eu joguei. Quando eu vim pro Japão a primeira vez, eu joguei numa Pará, liga. Lá no Pará você tem algum Remo, Paysandu? Eu simpatizo assim, porque tem o time da cidade, Tem o né? time da cidade. Tem o time meu da cidade, né, que joga o Campeonato Paraense, né? Chama São Francisco. São Francisco. Aí eu torço pra esse time, né? Tá. Não é Corinthians, não? Simpatizo com... Simpatizo. No Brasil, porque, na verdade, eu simpatizo com o esporte. Sim. Se tiver jogando quinta divisão de Portugal, eu vou estar assistindo. Eu amo esporte, amo futebol. Aí eu comecei, o treinador lá do meu filho falou, ó, é o seguinte, eu tenho 2 times que jogam na liga japonesa de profissional de futsal. Tu não quer jogar com a gente? Vem aí treinar com a gente. Aí eu comecei a treinar, aí eu entrei no time deles e eu fiquei 2 anos jogando lá na liga japonesa. Aí joguei aí eu joguei na liga até fraturar meu tornozelo. Aí a gente estava fazendo um jogo treino em Saitama contra um time da primeira divisão também. E eu acabei machucando meu tornozelo sozinho. Eu fui cruzar uma bola, meu pé ficou preso no gramado e torceu muito forte e quebrou meu tornozelo. E, pô, esse período foi muito ruim. Porque, pô, pandemia, tava na pandemia. Tinha acabado de voltar o campeonato, né? Porque tinha paralisado por conta da pandemia. Aí a gente foi fazer um jogo treino porque na outra semana ia voltar o campeonato. Aí eu quebrei o tornozelo e eu tive que ficar 21 dias no hospital sem contato com a minha família. Porque tava na pandemia, eu não podia receber visita. E o médico falou, ó, para você fazer a cirurgia precisa desinchar o tornozelo primeiro para fazer a cirurgia. E ficou muito feio o tornozelo, muito. Aí eu coloquei uma placa e 7 pinos no tornozelo. Caramba. Aí eu coloquei a placa, 7 pinos, aí, pô, como é que tu volta a trabalhar logo? Exatamente. Aí eu fui, comecei a fazer fisioterapia. Isso que é bom, né? Você fez a cirurgia, um dia depois que eu fiz a cirurgia, eu já comecei a fisioterapia no hospital. E assim, no primeiro dia de fisioterapia, o fisioterapeuta falou, ó, ele colocou um peso de 1 quilo, assim, e colocou um pano no chão. Aí ele falou, pega com seus dedos e puxa. E puxa. Aí eu puxei, aí ele olhou assim pra mim, ele colocou um de 2 quilos. Ele, puxa. Puxei. Aí ele falou bem assim, você vai se recuperar rápido. Porque isso aqui só consegue fazer, o de 2 quilos só consegue fazer quem já está com um mês de recuperação. E qual o tempo de recuperação para no caso seu, dessa cirurgia que foi O médico falou que eu iria voltar para a fábrica no prazo de 5 a 6 meses. 6 meses. De 5 a 6 meses para eu voltar a trabalhar de forma plena. Aí, pô, voltei para casa, né? Saí lá do hospital, voltei para casa e, pô, aí começa a girar teu mundo. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer um monte de curso na internet, curso de gestão de tráfego, um monte de coisa. E pesquisando coisa para passar meu tempo. E esse período eu fiquei muito com uma ansiedade muito grande, porque eu não conseguia ver. O que eu vou fazer? Porque tava só minha esposa trabalhando, meus filhos na escola brasileira, que é um custo bem elevado, a escola não é barato. E, cara, tô bem aqui mexendo no Facebook, aí eu vi um anúncio. Escola EAS Pitágoras está precisando de motorista. Aí eu liguei na hora. Aí eu falei com a dona Mari. Ô, dona Mari, vocês estão precisando eu sou fulano, eu sou pai do Caio e da Clara. Sim. E ela falou, não, a gente está precisando sim, você tem interesse? Eu falei, tenho. Ela, tem como você vir aqui na escola amanhã? Eu tenho. Aí eu já fui, deixei meus filhos na escola e já fiquei lá. Ela entregou a chave da van, assina aqui o contrato. Olha que massa. Que legal. E comecei a trabalhar. Aí,
assim, foi muito bom, porque eu tava com um mês que eu tinha operado, então, tipo, pra fábrica eu não podia voltar. Eu não podia voltar pra fábrica, que eu não ia conseguir. E só de dirigir, que eu ficava 1h15, né, de Oyama pra cá, eu já chegava aqui com um tornozelo desse tamanho, né, porque eu tinha quebrado o esquerdo, beleza, ia só frear e acelerar, mas o pé ficava pra baixo, né. Aí, mas assim, eu fiquei 3 meses fazendo esse trabalho de motorista. Aí foi o período que eu fiquei, acho que já dá para voltar para a fábrica, porque também o salário do motorista não era muito bom, né? Aí eu falei, vou voltar para a fábrica. Aí voltei para a fábrica. Nossa, foi muito difícil quando voltei para a fábrica. Você ficar em pé o dia inteiro. Nossa, final do dia eu tava em pé num pé só, porque eu não conseguia mais colocar o outro no chão, foi bem difícil. E aí foi período, consegui outro trabalho, aí fui para esse trabalho, essa fábrica, como um amigo meu trabalhava, ele tinha me indicado, eu entrei como Chain nessa fábrica, então tinha uma certa segurança, né? Aí fiquei trabalhando nessa fábrica, só que o serviço, eu sempre dei sorte para pegar serviço extremamente pesado, pagava bem, mas é muito pesado. Pesado, né? Aí eu trabalhava com pintura nessa fábrica e um peruano que trabalhava na fábrica, ele foi embora, né, pro país dele. Aí o Catio perguntou: Você não quer. Você sabe soldar? Eu falei: Nunca soldei. Ele: Você não quer aprender? Que aí ali é mais leve, né? Porque onde eu trabalhava na pintura era a linha, né? Então eram 3 pintores, a gente revezava. Outro tava pintando, outro tava na linha, lixando peça. Então era bem corrido. Aí eu, beleza, fui pra lá, aprendi a soldar. E só que muito pesado mesmo. E eu comecei a adquirir uma tendinite no meu braço, né? Porque eu soldava e lixava, né? Aí comecei a adquirir uma tendinite e tinha dia que eu não conseguia nem esticar meu braço. Então, pô, essa época que eu te falei, né? No telefone, que eu era viciado em podcast. Porque como tu trabalha com solda, tu trabalha todo encapado. Eu colocava o fone, aí o japonês não via. Não façam isso. Não, fica à vontade. Era uma pergunta besta, uma curiosidade besta. Em dia de chuva, tu sente? Sinto, sinto. Sente Hoje eu tô sentindo. Até agachando, porque assim, o nosso osso, ele não é estático, o nosso osso, ele tem elasticidade. Então, quando você coloca uma placa aqui, ela é para ser algo provisório, né? Quando eu coloquei a placa, o médico falou, ó, com 1 ano você quiser tirar, você pode retirar a placa. Só que eu não tirei. Mas hoje eu já tô vendo a necessidade de tirar. De tirar. Porque eu tenho um amigo que sofreu a mesma lesão no Brasil e ele voltou a jogar futebol. Com o tempo ele teve que fazer a cirurgia, porque quebrou o parafuso. Então, na verdade, fica uma cirurgia mais complicada, porque ele vai ter que extrair o parafuso que ficou lá no corpo dele, que é um corpo estranho, né? E hoje você como professor na escolinha, né, de futebol, né, falar dessa franquia até com o Corinthians, né? Você não tem só aqui em Oizumi, né, a escolinha, né? Em Guma, ou você tem alguma outra unidade? Não, é porque assim, a escolinha de futebol, início do ano, em maio, no feriadão, tem muitos alunos, né, que jogam. Aí a gente foi participar de um evento do Corinthians, né, que chama Corinthians Experience, em Toyohashi. A primeira escolinha deles foi lá em Toyohashi, né? Em Toyohashi. Aí eu conheci lá o gerente do chute inicial e tinha vindo um treinador do Brasil, do Corinthians, né? Que eles vêm observar os alunos daqui. Tipo um olheiro, assim? Isso. Não, ele é um treinador mesmo Treinador mesmo? é treinador mesmo. Ah, aí eu tive contato com eles e, pô, quando eu vi assim, eu fiquei, nossa, que oportunidade, né? Que eu já vinha pensando, né? Eu falei, poxa, eu treinava os meninos lá da escola e eu pensava, pô, quem sabe, né? Um dia abrir uma escolinha de futebol, uma coisa que eu gosto de fazer. Aí eu tive esse contato lá com eles, então eu venho desde maio, né? Com esse contato com eles, conversando, vendo as condições, a viabilidade de tudo isso, né? Afinal, também sou administrador, então eu tenho que ver qual é a viabilidade, né? Sabe como funciona, né? Tudo Como isso é a já. viabilidade de você abrir um negócio. E, pô, quando foi na inauguração agora, eu falei para os pais, né, que há 3 anos atrás eu estava na fábrica.
E eu não pensava em nada disso que está acontecendo na minha vida. Na verdade, eu sonhava, mas o que que eu estava fazendo para colocar em prática isso? Eu não estava fazendo nada, eu estava só sonhando que eu podia sair da fábrica, que eu podia fazer outras coisas, que eu podia abrir meu próprio negócio, que eu podia estar dando uma entrevista no podcast. Sim. Então, pô, as coisas foram acontecendo assim, graças a Deus, assim, as coisas vêm caminhando bem. Há quanto tempo tá a escolinha hoje aqui? A escolinha eu abri dia 29 agora de setembro. Olha, faz né? Foi recente agora. bem recente. E, Bem e a recente. gente Toyohashi. Toyohashi. Tem quanto tempo? A Toyohashi tem mais de ano, mais de um ano. Mais de um Mais de um ano. ano. Aí... Então faz pouco tempo que o Corinthians Soccer Academy tá aqui e apresenta. Sim, de fato sim. Ah. Porque anteriormente já teve um trabalho aí, só que assim, foi uma pessoa que ele estava só usando o nome do Corinthians, né? Ele não era licenciado. Não era licenciado do Corinthians. Não era licenciado. Ele ficou usando esse nome por um tempo e inclusive deu bastante problema para ele, né? Me falaram até que ele foi preso. Então ficou um tempo, né, um vago, né, nesse tempo, porque o presidente do Corinthians na época, né, ele inclusive nem queria mais fazer nenhum tipo de trabalho aqui no Japão por conta desse problema, né, que acaba prejudicando, Sim, né, a imagem, né, imagem. o nome do clube, né, o Corinthians é um clube imenso, né, é um dos maiores clubes do Brasil, então fica muito ruim você estar atrelado a uma pessoa que está tentando aplicar um golpe nas pessoas. Então, ficou esse tempo, né, esse hiato, até que a NK Esportes, né, a minha amiga Kátia, ela fez esse contato, né, insistiu com o Corinthians, né, para fazer, né, para trazer, né, essa oportunidade, porque, pô, não é só uma oportunidade de negócio, né? É uma oportunidade gigante, né? Não, e fora assim, como eu sempre gosto de frisar, né? O método do Corinthians, né? Esse método que é usado foi um método estudado, formatado para esse tipo de negócio, para essa franquia, porque qual é a essência da franquia? A franquia é tudo que é replicável, né? Você não tem como fazer uma franquia se você não tem algo que vai ser replicado de forma autônoma em outro lugar. Então, o Corinthians criou, né, o método, chama método chute inicial. Isso, aí esse método ele é replicado em todas as escolas, né? Há um manual para não é simplesmente o Paulo vai abrir aqui a escolinha, ele abre a escolinha sem saber nada de futebol, não existe essa possibilidade. Você tem que entender, né, do esporte. Você tem que entender e você precisa fazer um curso. Você precisa se qualificar para fazer esse trabalho, né? Porque, querendo ou não, é o nome do Corinthians que está em jogo. Então, eles não vão querer atrelar o nome do Corinthians com uma pessoa que não tem qualificação para fazer o trabalho. Isso é um contrato? Tem um tempo estipulado de franquia ou você pode ir usando assim? Não, são contratos anuais, né? Anuais. Ah, tá. Legal. Aí você paga um ano, aí renova um ano, vai renovando. E hoje, quantos alunos tem? Hoje matriculado... Claro que é pouco tempo já, mas... É pouco tempo. Eu tenho matriculados hoje 8 alunos. 8 alunos. Mas assim, a gente está entrando, conhecendo o mercado, sentindo como que vai ser a aderência das pessoas, porque tem que ser levado em consideração muitas vertentes aqui no Japão. A primeira barreira do mercado é campo de futebol para treinar. É muito difícil a gente pensa, olha só aquele ali é gramado, ali, ó, ali dá para fazer. Não é qualquer lugar que você pode fazer. Pensa que funciona, né? Não é fácil, é bem burocrático, né? Vocês sabem, né, que o japonês é o povo que adora um papel. Né? Então, tudo você tem que ir lá fazer inscrição, tem que comunicar, tem que falar qual é a finalidade. Então, é bem complicado. A segunda barreira é a língua. Eu falo um pouco de japonês, mas não é um japonês que... eu vou empreender no Japão, não é um japonês fácil. Você tratar de coisas burocráticas é bem complicado. Então, aí você precisa de um tsuyaku para ir numa prefeitura, para ir no Dimunsho lá daquele campo. Então, você
são muitas coisas, muitas barreiras. Aí a próxima barreira qual vai ser? Porque a criança, qualquer horário ela vai poder treinar. Sim. Da vontade dela, né? Qualquer horário. Se você fala que vai ser de manhã, à tarde, à noite, ela vai querer treinar de manhã, à tarde, à noite. Só que não depende das crianças e dos adolescentes, depende dos pais. Então, os pais, eles não têm esse tempo, né? Ah, eu vou marcar o treino para esse horário, pai. Pô, esse horário não dá para mim. Aí, como é que eu vou colocar meu filho aqui se não der esse horário? Então, esse período inicial é o período que a gente está sentindo como que vai ser essa demanda e como é que a gente vai adequar, né, esses dias de treinamento e os horários para que atenda. Não dá para você agradar todo mundo, mas você tem que ver onde que vai ser a maioria das pessoas. Então a gente está vendo, né, como que vai ficar o horário. Atualmente a gente está treinando dia de sábado e domingo. A gente treina sábado e domingo, aí são 3 horários. 3 às 4, 4 às 5 e 5 às 6. Aí dividido entre as categorias. Qual é a faixa de idade que Então, vocês estão? o suporte do chute inicial, ele vai de 4 anos até 17 anos. Mas eu, hoje, estou trabalhando só a partir da faixa de 6 anos. Porque, assim, como eu estou, por enquanto, só eu estou buscando outra pessoa, né? Estou conversando com algumas pessoas para também virem junto, né? Para treinar a equipe, porque além de precisar realmente de outra pessoa e as pessoas me falaram, porque você não coloca a sua esposa? Olha, porque a minha esposa ela é formada em administração, ela não é voltada ao esporte, então eu não tenho como colocar a minha esposa para fazer uma coisa, primeiro que ela não domina isso. Segundo, assim, o esporte nunca foi algo no interesse dela. Então ela fica comigo, né, nessa parte administrativa, ela que cuida da parte financeira lá das matrículas, desse contato com os pais. Que eu trabalho lá na escola, né, como professor, e a minha esposa, ela é secretária da escola hoje, né? Então, ela tem experiência, bastante experiência com isso, né, com esse atendimento ao público. Então, ela que fica com essa parte administrativa e a parte da execução, né, do treinamento fica comigo e eu estou buscando aí outra pessoa. Deixa o contato, Paulo. Não, Pessoal que quiser vou deixar o eu quero contato. colocar meu menino lá para jogar um futebolzinho, aprender, né, na escolinha do Corinthians. Pô, show. Em relação ao feminino, vocês já pensaram Tem alguma algo? coisa Não, a gente quer sim fazer pro feminino. Inclusive lá na escola, ano passado nós fomos para um campeonato, a gente vai de novo esse ano, agora em outubro. Ano passado nós fomos para o campeonato em Hamamatsu, da Associação Brasileira de Escolas. A gente ganhou o campeonato sem levar nenhum gol, time feminino. Nós fomos campeões sem levar nenhum gol. Quando acabou o campeonato, um dos professores falou: vocês fazem algum trabalho específico com as meninas lá? Falei: não, a gente treina as meninas, assim como os meninos, elas também têm treino, não é só vamos catar aqui quem tem aptidão e joga lá no campo. Não, a gente faz um trabalho, né, específico. E aí, só que do ano passado a maioria do time era do ensino médio, né, do terceiro ano, e as meninas saíram. Aí esse ano a gente começou, né, um trabalho novo, que já vem as meninas desde o Fundamental 2, que são meninas que têm 12, 13 anos. Então, um trabalho, né, a gente está construindo outro trabalho, mas a gente tem sim intenção, né, inclusive a gente deixou claro para os pais que, né, a intenção não é só treinar os meninos, mas treinar as meninas também. E vocês mesclam de vez em quando? Sim, sim. Mas também ou faz também só treino só feminino, só masculino? Não, lá eu faço treino só feminino e treino só masculino e treino mesclado os dois, mesclado também. Porque assim, o nível técnico dos meninos, ele tá acima do nível técnico das meninas. Então, o treino das meninas é bom, né? O treino das meninas é voltado para a parte técnica, fundamentos. Porque não é só correr com a bola, é saber correr com a bola. Ou então é fazer a bola correr em vez de você estar correndo. Então, o trabalho com os meninos, ele já vai ser um trabalho mais físico e tático. Porque eles já sabem dominar a bola, chutar a bola,
eles já sabem fazer lançamento, então o trabalho com eles é diferente. Aí, mas a gente faz um trabalho com elas, um trabalho com eles e um trabalho junto. Legal. É que nem no futebol feminino, né, Paulo? Você que tem o conhecimento, quem gosta de futebol também gosta bastante, né? Futebol feminino, principalmente no Brasil, não tem aquele apoio, né, necessário que deveria ter, né? Que nem nos Estados Unidos você vê, né? Alguns outros países aí da Europa, Estados Unidos até, né? Tem aquele apoio, né? No Japão também, né? Tem Sim, sim. um apoio, né? Pessoal que quer, né, sei lá, investir no futebol feminino, deveria ter um pouco mais, né? Para poder formar mais atletas, né? Sim, sem dúvida. Essa etapa, a última etapa lá na escola, a gente está falando um pouco sobre as Paralimpíadas, né? Sim. Sobre essa questão da Paralímpica. Pô, sensacional, uma coisa sensacional. Você vê se a Olimpíada traz histórias de superação, você nem imagina o quanto é a superação de um atleta paralímpico, né? Exatamente. Então eu venho sempre conversando com isso aí. Na Paralimpíada do Rio, o Brasil ficou em 11º no quadro de medalhas. Na Paralimpíada de Tóquio, o Brasil ficou em 7º lugar no quadro de medalhas. Na Paralimpíada de Paris, o Brasil está no top 5 agora. Então está vindo uma crescente do Brasil, que hoje o Brasil é uma das maiores potências paralímpicas do mundo. O Brasil está à frente, ó, do top 11, que o 11º lugar foi a Alemanha. Do top 11, o Brasil é o único país de terceiro mundo. Olha só. Todos os outros países têm investimento. Só que por que mudou? Deu esse estalo no Brasil, né? Desde do Rio. Que os times, eles estão voltados a conseguirem esses atletas. Porque eles sabem que a mesma estrutura que vai treinar qualquer atleta, vai treinar o atleta paralímpico. Sim. Vai treinar o paralímpico. Então, ou você abre para ter competições de alto nível, de oportunizar o atleta não só com a questão do treino, mas também de alimentação, de ter uma estrutura financeira para que o atleta treine sem maiores preocupações. Sim, exatamente. Então, o Brasil, nesse ponto, tem crescido bastante. E ao contrário do que muita gente pensa, o Japão, desde o Rio, eu fiz na aula, eu estava traçando esse paralelo, né? Porque aqui no Japão você dificilmente vê um cadeirante na rua, alguém com muletas. É muito difícil, né? Quando a gente vai falando, a pessoa vai vindo na cabeça assim: nossa, realmente é muito difícil, né? Então, querendo ou não, aqui o Japão ele acaba excluindo um pouco essas pessoas. Se você for notar que o meu horário lá na hamburgueria eu entro 10h30 da manhã, então esse horário até 10 da manhã, então eu tô andando pela rua. O horário de transporte dessas crianças e adolescentes japoneses que eles vão para uma escola especial, o horário é diferente do horário que usualmente nós vamos para a fábrica, que os outros alunos vão para a escola. Parece que não querem que se cruzem com essas pessoas. Eu não entendo isso. Eu não consigo vislumbrar o motivo de ser dessa forma. Então, no Brasil, não, você está acostumado a ver essas pessoas em qualquer lugar. Não há uma restrição, essas pessoas não têm vergonha de sair na rua, ou então a família não tem vergonha que essas pessoas saiam na rua. Vamos passear, vamos todo mundo. Então, o Japão, ao contrário do Brasil, o Brasil vem numa crescente e o Japão vem num declínio. Né? Porque olha o tanto de estrutura esportiva que tem aqui no Japão. Então, não seria legal eles fazerem esse investimento? Também, né? Eu tenho um aluno cadeirante lá na escola que ele era atleta paralímpico lá no Brasil. Ele tinha o segundo melhor tempo do estado de São Paulo, da categoria juvenil. E aí foi o período que ele veio para o Japão. Ele está com 18 para 19 anos agora. Aí, hoje, ele não tem oportunidade de treinar. Ele não tem. Ele viu amigos que treinavam com ele. Esse ano o amigo dele ficou em quinto lugar nos Jogos Paralímpicos. Na prova que ele nadava, o amigo dele ficou em quinto lugar, porque o amigo dele continuou treinando no Brasil. Ele veio para cá e ele pensou que ele ia chegar aqui, ele ia conseguir algum lugar para ele treinar. Só que aqui no Japão tem um local que tem a piscina, só que ele precisa entrar com a cadeira de rodas na piscina. A prova dele, ele sai nadando de dentro da água, porque ele não tem quase movimento nas pernas. Então, não é permitido.
Ele foi na piscina em Tatebayashi. Não permitiram que ele entrasse na piscina grande, sendo que ele talvez nade melhor que nós todos aqui. Sim. Então, poxa, há um preconceito muito grande. Então, eu acho bem complicado. Então, mostra um pouco do declínio do Japão e da ascensão do Brasil. Então, o futebol feminino, mesma coisa. O Brasil, das últimas Olimpíadas para cá, o Brasil também vem vindo numa crescente do futebol feminino. Por quê? Hoje, na América do Sul ali, já está bem, assim, tem campeonatos bem disputados mesmo, um nível já mais alto, e fora que a maior parte hoje da seleção joga nos grandes centros, né? Estados Unidos, na Europa, né? O Corinthians foi hexa, né? Não, o Corinthians é uma superpotência o investimento é bem grande. Foi até em cima do São Paulo. É. Que foi ganhando do São Paulo no Morumbi. Não, hoje em dia eu acho que os times que tem, você for ver em São Paulo, os times mais fortes são o Corinthians, o São Paulo e a Ferroviária. Ferroviária de Araraquara. E a Ferroviária. E assim, fora esses times, o time do Internacional do Grêmio, o time do Flamengo também tem um trabalho forte no futebol feminino. Então, cara, é questão de investimento. Exato. Agora, pensar que talvez o nível técnico vai ser igual, desculpem, mulheres, não vai ser igual. Porque a fisiologia da mulher é diferente do homem. A capacidade física, óssea, muscular do homem é muito diferente da mulher. É por isso que é dividido, os esportes são divididos em categorias, feminina e masculina, porque fica muito desigual. É muito desigual. Uma ou outra mulher talvez consiga se equiparar à força de um homem, mas essa mulher seria uma exceção, não uma regra. Então, infelizmente, é isso. Teve um lance assim, né, nas Olimpíadas que um transexual... Foi, acho que no boxe. No boxe. Né? No boxe. Até eu vou ter uma discussão sobre esse... Sim. E colocar o trans, né, para lutar contra as mulheres mesmo, né? Mas no fim, né? Bom, não sei. Daí vem aquela discussão, né, do Comitê Olímpico, né? Porque, né, uma proporção maior de força, né? Sim. Diante das mulheres que estavam ali lutando, né? Nas Olimpíadas, né? Sim, fica muito desigual. Voltando na competição, assim, né? Tu sabe que a competição, ela faz o aluno se esforçar mais. Sem dúvida. E evoluir no treino porque eles querem vencer, né? Sem dúvida. Eu tô meio por fora do futebol aqui no Japão. Existe uma competição, um campeonato pra essa idade da molecada que tu tá pegando? Sim. Aqui no Japão, campeonatos de escolas brasileiras, né? A gente tem 2 grandes eventos, né? Pelo menos que a minha escola participa, que é início do ano é o Gebra, né? Que é os Jogos Estudantes Brasileiros, que é em Fukuroi, Shizuoka, no estádio Copa. Gebra? Gebra. Falar já dessa competição aí. Gebra é o quê? Essa sigla é o quê? Jogos Estudantis Brasileiros. Brasileiros. Então tem o Gebra, aí o Gebra, as competições aí são múltiplos esportes, né? Tem tênis de mesa, xadrez, atletismo, aí o atletismo são as provas de corrida, né? De 100 e 400 metros rasos e revezamento e salto em distância. Aí fora do estádio tem vôlei, feminino e masculino, e também futebol. Feminino, aí esse ano foi o primeiro ano que foi o feminino. Aí o nosso time ano passado foi campeão, né, em Hamamatsu. Aí como a maioria das meninas saíram, esse ano a gente ficou em 3º lugar no Gebra. A gente ficou em 5º lugar no masculino e 3º lugar no feminino. Então tem esse evento, aí para nossa escola, né? Tem esse evento agora do mês de outubro, que é da EBJ. IBJ? AEBJ. Que é a Associação de Escolas Brasileiras no Japão. E vai ser aonde esse? Esse vai ser em Hamamatsu, dia 26 de outubro. Sim. Agora, próximo. Como é que funciona? Todas as escolas são obrigadas a participar? Tipo, qual é a diferença do Gebra pro AEBJ? O Gebra, as escolas recebem convite. Né?
Elas recebem o convite para participar. Aí da EBJ são as escolas que são associadas a ela. Associadas. É. Sim. Então o campeonato seria diferente, né? Assim, Isso. os associados e outros são os convidados. Isso. Inclusive tem escola japonesa que participa do Gebra. Que massa. Que são escolas lá da região. Inclusive eles são muito bons, que pô, a escola japonesa tem um Bukatsu, né? Então a gente assim acaba, as escolinhas de futebol que a gente tem aqui na região acaba funcionando como se fosse uma espécie de Bukatsu, né, para poder ter essa evolução, né? Que o japonês é muito disciplinado, muito aplicado. E escola, quando tu fala escola, entra escolinhas de futebol ou Não, escolas, escolas. Por exemplo, se outra pessoa abre uma. Porque tem outra escolinha de futebol aí, né? Sim. Do Não, Corinthians. tem 2 ou 3 aí. Se ele quiser participar de uma competição, assim, ele não é escola de ensino, é uma escolinha de futebol, ele poderia participar também, se inscrever ou ser convidado? Então, é porque assim, ele poderia talvez ser convidado, né, pela coordenação do Gebra, mas assim, como jogos estudantis brasileiros, aí eles vão pegar só quem é estudante das escolas. Então vai, aqui da nossa região, vai EAS Pitágoras, vai Escola Paralelo, vai de Baraca Escola Opção, vai a TS Recreação de Saitama. Sim, conheço. Aí com certeza eu acho que convidam também gente miúda, só que gente miúda geralmente não vai participar dos eventos. Mas dá bastante escola. Esse ano, desculpa, foram 16 equipes o campeonato. Então não haveria um campeonato só de futebol, tipo, esse é campeonato de futebol. Então, ocorrem esses campeonatos, só que assim, aqui para você ingressar numa liga aqui no Japão, você tem que ter a licença de treinador do Japão. Então, isso é uma coisa que eu tô correndo atrás, né? Eu tô vendo, acho que vai abrir ainda uma última turma até final do ano, que você tem que ter no mínimo a licença D aqui do Japão. Por exemplo, o time que eu jogava na Liga Japonesa, o treinador lá tem a licença A. Hoje ele é atualmente treinador da seleção japonesa de futsal. Ele, ano passado não, início do ano eles foram campeões asiáticos, né? O Japão foi campeão asiático e foi para a Copa do Mundo, acho que ficou em 5º lugar, se eu não me engano. Foi eliminado até pelo Brasil, que foi o campeão, a seleção japonesa. Como faz, Paulo, para administrar tudo isso? Professor de Educação Física no Pitágoras, gerente de hamburgueria, família, pai, né, esposo, e também, finais de semana, a escolinha chute inicial. E ainda tem o jiu-jitsu. O jiu-jitsu também, me esqueci de comentar. Você faz parte da família, eu nem sabia. Família Fight, né? Então, eu treino lá na Fight, sou faixa azul de jiu-jitsu. Sim, hein? Entendi. Da família. Administrar tudo isso aí, correria e tal. Cara, é muita correria. Da hamburgueria, e depois Pitágoras, depois jiu-jitsu, família. Cara, eu acho que o grande segredo não é... Às vezes a pessoa pode pensar assim, caramba, o Paulo acho que tem 48 horas no dia dele. Mas eu acredito que quando... Tem muita gente que não acredita nisso, sabe? Que quando você tem aquele bordão, quando você faz o que você ama, você nunca mais vai trabalhar. Não, isso é conversa fiada. Você vai trabalhar de qualquer forma, vai trabalhar e não é pouco. Mas assim, o ambiente ali da hamburgueria, ele é muito legal. É muito legal. Então, tem a tua satisfação de você fazer um lanche muito bom. Então, eu fico ali dentro da cozinha, mais dentro da cozinha que fora. Então, a minha vontade é que o cliente olhe, que é geralmente o que o cliente faz, ele olha o lanche dele, ele olha para a tela e ele fala, nossa, tá igual. Sim. E ele morde e ele fala, nossa, sensacional, parece um churrasco. Sim. Então a minha vontade, a minha satisfação é isso. E assim, dentro lá da hamburgueria são as oportunidades, né? A hamburgueria está crescendo bastante, então está ampliando, está ficando maior.
Então, assim, além de ser gerente lá da loja, assim, o que o meu patrão pensa, né, que, pô, você pode ajudar mais na parte administrativa, Sim. né, ou treinar as pessoas para que as pessoas se qualifiquem, ou então quando abrir uma nova unidade, em vez dele ir lá fazer treinamento, você pode ir lá fazer o treinamento. Fazer o Então, treinamento, né? então eu penso por essa parte. E tem a satisfação de você trabalhar na educação. Sim. Porque por mais que a escolinha de futebol seja um negócio próprio meu, mas ela é educação. É. Porque a escola de futebol, ela não é só para ensinar Ensinar o futebol. futebol, exatamente. Não é só para Aham. ensinar. E o método do Corinthians deixa isso muito claro, Muito legal. sabe? É uma das coisas que eu mais gostei da leitura do método é isso, porque é, ela não é só focada No a futebol. fornecer material humano para as categorias de base do Corinthians. Não é essa a intenção da escolinha. A escola de futebol é fazer com que, desde aquela criancinha ali do baby de 4 anos, 4, 6, 10 anos, aí 12 anos, quando a menina começa, de 10 a 12 anos, a menina começa a mudar o corpo, 12 anos, geralmente o homem começa a mudar o seu corpo, chega esse período da puberdade, Aham. então trabalhar a parte motora, parte de flexibilidade, essa parte muscular, essa parte de acompanhar qual é a maturação fisiológica do menino e da menina, porque Sim. tem pessoas que têm uma idade cronológica, mas a idade biológica é outra. Por exemplo, eu tenho essa minha altura desde os 15, mas depois dos 15 eu não cresci mais. Então, eu com 15 anos eu já tinha a altura de um adulto, De um... de um adulto. Hoje em dia, eu tenho um filho do amigo que ele tem 13 anos e o menino tem 1,72 m. Caramba. Nossa. 1,72 m é muito grande É, para a idade pra dele. idade E dele. não é Aham. só a altura, é um menino forte, né? Então, a idade fisiológica dele é do menino de 17 anos e ele tem só 12. Então, você tem que ter todo esse acompanhamento e o conhecimento para identificar essas mudanças que vão acontecendo. E fora assim, até 12 anos, o foco não é competição. A partir dos 13 anos que já começa um foco mais em Sim. competição, que aí você já vai começar a ver as mudanças no corpo, né, da menina e do menino. Então, essa parte mais física, ela começa a ser aprimorada mais nesse período. Porque esse período inicial, ele é um período de maturação não só do corpo, mas também da cabeça, porque nosso tronco encefálico ele vai ser formado até mais ou menos 12 anos. Hum. Então, não importa se você tem 60 anos, seu tronco encefálico ele foi moldado até os 12. Então, é muito mais fácil você ensinar. Tem 3 fases, né, de aprendizagem motora, que é a primeira fase, ela é quando o aluno, como é que chama a fase? Vou lembrar. A primeira fase é quando o aluno ele não sabe o que precisa fazer e nem como fazer. Hum. Então, essa fase se chama fase cognitiva. Aí depois vem a fase associativa. A fase associativa é quando o aluno ele sabe o que tem que fazer, mas talvez ele não consiga fazer bem. Ele precisa do auxílio de uma pessoa para que ele consiga fazer. A repetição vai fazer com que ele faça melhor. E depois vem a fase autônoma, o nome já diz. O aluno já vai fazer de forma autônoma, né? Sem precisar de um comando e sem precisar de uma Sim. demonstração. Uhum. Ele vai fazer de forma automática. Então, essas 3 fases, elas têm que durar até os 12 anos. Então, é muito mais difícil você pegar um aluno com 15 anos, o menino vai entrar agora. Não é que é difícil, que é impossível, mas vai ser mais complicado para Sim. o aluno que já formou esse tronco encefálico dele para ele conseguir executar as mesmas coisas das crianças. É igual ao meu caso, eu comecei a fazer jiu-jitsu depois que eu quebrei o tornozelo. Então, o nível técnico e de conhecimento do corpo do menino que treina desde criança jiu-jitsu e é faixa azul igual eu, o nível técnico dele é muito diferente do meu, porque ele já treina há 8 anos e eu treino há 3. Há 2 a 3 anos, mais ou menos. Então é muito diferente, porque ele teve uma maturação desde criança, ele teve essa maturação
E o conhecimento do corpo dele é muito diferente. Ele já faz todos os movimentos de forma autônoma. E eu não. Às vezes eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer agora? Aí, às vezes, tu pergunta pro menino, como é que você conseguiu fazer isso? Ele, não sei. Ele não sabe nem te explicar, porque ele já tá fazendo de forma autônoma. É automático para eles isso aí. Entendi. Paulo, fala os horários seus da escolinha lá, como né, faz para entrar em contato, quem quiser beleza. fazer a matrícula. A gente tem um moleque mais ou menos da mesma idade, meu 7, menino faz 6. jiu-jitsu. Pô, legal. Marquinhos. Legal, pô, o Marquinhos é parceiro. Aí ele participou até desse evento que teve aqui em Izumi, final de semana. Pô, queria ter ido, mas eu tava lá na escolinha. Tava na escolinha. E o Mundial, chegou aí? Não. Não, né? É porque é mais complicado, né, para eu participar dos eventos, que geralmente os eventos é final de semana, e são os dias que tá pegando fogo lá na hamburgueria. Tem escolinha, né? E agora tem o compromisso com a escolinha. Né? Fala os horários. Então, os horários, por enquanto, estão assim, sábado e domingo. Sábado e domingo, galera. Boa, galera, olha, sábado e domingo, aí são os treinos. A partir das 15 horas, a gente já vai estar lá para atender os alunos de 6 até 8 anos. Sim. Aí, de 4 às 5, nós vamos estar lá para atender os alunos de 9 até 12 anos. E depois desse horário, das 17 até as 18 horas, a gente vai estar lá atendendo os meninos de 13 até 17 anos. Então, se vocês têm interesse de fazer parte da escolinha Chute Inicial, né, Corinthians Soccer Academy, é só seguir nossa rede social lá no Instagram, @chuteinicialluma. Tem meu contato lá. Tem e-mail, tem contato, mas se vocês quiserem anotar aí, o meu número é 080 6880 7986. Aí pode chamar lá, vai ter uma mensagenzinha gravada. Aí assim que eu puder, eu vou responder vocês, tirar dúvidas. E a gente aguarda todos vocês lá. Levem seus filhos para que seja nutrido também essa questão do esporte, porque a escola de futebol ela não é só para formar o atleta, ele forma a pessoa. Então, o intuito maior meu como professor é fazer com que a gente tenha pessoas boas. Exatamente. Então, o seu filho pode não ser o menino mais habilidoso, mas talvez ele seja a pessoa que vai ter mais empatia com as pessoas, a pessoa que vai entender melhor quais são os limites do corpo dele, corpo do colega dele, ter a noção de respeito, noção de companheirismo. Então, formar o seu filho, talvez não para ser um jogador de futebol, mas ele vai ser uma excelente pessoa e ele vai conhecer o corpo dele para ele poder praticar qualquer esporte, seja futebol, de forma saudável durante a vida dele toda. Porque é muito legal quando a pessoa olha para você e fala bem assim, nossa, você parece que você tem qual idade? Aí você fala quantos anos eu tenho? Aí a pessoa, você tem tanto. Aí fala, não, eu tenho mais. Por quê? Quando você tem essa vivência dentro do esporte, você não aparenta a idade que você tem. Isso é fato. E durante, a gente falou bastante da pandemia aí, um momento, ela deixou claro isso, que ficou muito enfatizado que quem tinha alguma atividade física, ele tinha muito menos chances de contrair a doença de forma grave. Sim, exatamente. Porque tinha essa vivência dentro do esporte que faz com que o nosso corpo encare qualquer doença, qualquer contratempo de forma diferente. E é uma forma de uma atividade extras para os jovens ocuparem o seu tempo com um esporte, né? Em vez de ficar fazendo outras coisas. Eu até brinquei com meus alunos no final de semana. Eu falei bem assim, o momento que vocês vêm para cá, vocês ficam 1 hora aqui comigo treinando, mas eu fico treinando por 3 horas. Sabe o que são 3 horas? São 3 horas sem pegar nisso aqui. Eu não pego meu telefone. Não, fora isso, tem outras coisas que, né? Sim. É sempre bom ocupar com uma atividade física, lúdica, porque você vai para lá, você vai só jogar bola. A gente faz jogos pré-desportivos, que a gente chama, né? Dentro do método chute inicial, que são jogos que são divertidos, que eles vão usar os movimentos do esporte. Então, não necessariamente você vai aqui fazer
treino de fundamento e dar a bola para o menino ficar correndo atrás. Você tem que fazer algo que vai ser divertido. Para englobar todos os níveis, né? Aquela criança que já está com nível um pouco mais avançado, aquela que está com nível iniciante, então vai englobar todos na mesma brincadeira, então vai ser divertido para todos. E antes de, né, terminar aqui com o Paulo, quero agradecer mais uma vez a Verinha. Aquele abraço, Verinha. Lá que vende lanches, refeições, tem o X picanha, tem outros lanches. Capaz de falar em comer. Tem pastel, tem pastel especial para quem quer, né? Ou aquele pastelzinho toma aquele caldo de cana, né? Ou quero tomar um refrigerante, né? Que tipo de caldo de cana? Não tome refrigerante, não. Então, o Paulo já é mais light, né? Eu também. Lógico, né? Professor de educação física, atleta, né? Que tá sempre aí com a molecada, né? Passando as feijoada, recomendação. Tem a feijoada. Não, feijoada é bom. E tu falou qual que é bom? Rabada. Rabada é bom. Quando você... Sim, não, Claro, né? de vez em quando, sim. Do outro lado da rua, não é? Não, mas assim, para você ter uma ideia eu falo do refrigerante, claro, a gente brinca, né? Às vezes eu tomo refrigerante, né? Mas não é frequente. Mas quando eu ia para campeonato de jiu-jitsu, 2 meses antes do campeonato eu parava total, total, refrigerante, nada de muito doce. Só de parar de tomar refrigerante eu perdia 4 quilos. 4 quilos. Antes do campeonato ali no jiu-jitsu, você pesa, né? Você pesa. Entrar no tatame, né? O meu menino também. Meu menino quer comer doce. Não. Agora você vai participar do campeonato, então você... Apesar dele ser, né, tem 7 anos de idade, sim, mas na hora dele você sobe na balança. Sim, ali, né? Não é só adulto que tem colesterol, não é no triglicerídeo, glicemia alterada, a criança também tem. Mas depois que eu pesava na balança, porque eu já fiz jiu-jitsu ali na Infate, né? Pô, gostei foi da tua camisa aí, ó. O patrocínio Boa. Foi o Jatio que da hora, hein? lá para as entrevistas. Não, meus kimono também, do mal. De vez em quando, quem quiser comer um bentozinho, né? Ou ali na hora mesmo, ir lá na Verinha, né? Fica dentro do supermercado Ci Brasil, vai lá de quinta a terça-feira, das 11 até as 19 horas. Vai lá falar com a Verinha, ela vai estar com o boche do Coringão. Sempre, né? Sempre. Tá ali, muito bem atendido. A Verinha é gente finíssima, um sorriso sensacional, atendendo não só ela, como as pessoas que ali trabalham junto com ela ali. Na Calu, né? Não, fora não é só pessoa física ir lá comprar, pessoa jurídica também, ó, que eles tiram o chuchô lá também. Se você quiser comprar lá também, sem problema, né? Que alguns estabelecimentos não emitem, né? Cupom fiscal, e lá tudo certinho, bacana. Tudo dentro do, né? Sim, certinho, tudo. E é muito boa a comida. É fácil é fácil fazer propaganda da Verinha, porque é muito boa a comida. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Não, Verinha, eu me lembro quando ela tinha o barzinho lá perto de Iota. Né? Você era frequentador, né? Eu ia direto lá fazer restaurante não, bar ele fala, né? Esse diabo não passa. Mas, Paulo, queremos agradecer você pela sua presença, viu, Paulo? Poxa, valeu, pô. Fiquei muito à vontade. Eu tava meio nervoso no início aqui. Não, aqui é tranquilo. Aqui tá em casa. Valeu. Aqui. Grande abraço ao Paulo. Obrigado pela sua presença. Paulo, que além de gerente da hamburgueria, professor de educação física no Pitágoras, e tem a Chute Inicial. Você que quer matricular o seu filho, a sua filha. Quero levar meu moleque lá um dia. Leva lá, fazer aula experimental, gente. Ó, não precisa pagar nada, não. Aula experimental. Levem lá que a gente vai receber com muito carinho todo mundo. O lugar tá sendo onde mesmo? Então, verdade, a gente nem falou. Também, que isso é importante, né? A gente nem falou. Ó, os treinos eles estão sendo lá no Oizumi Kominkan. Aí, perto do... Isso, perto da prefeitura de Oizumi. Perto da prefeitura de Oizumi, dobrando para a direita. Lá. Encontrou o parque lá, né? Que tem aquele parque central lá de Oizumi, aí você dobra para a direita. Aí vai encontrar lá o campo. Mas é assim, mas quer informação? Segue lá, @chute inicial Guma, que todas as informações a gente passa por lá. É isso aí, Paulo. Valeu.
obrigado pela presença. Valeu, gente, valeu. E se for fazer algum evento lá com a criançada, quiser dar um toque pra gente, a gente... Beleza, aviso sem dúvida. Parceria forte aí. Beleza? Beleza. Tiagão, arigatô, né? Arigatô, vocês aí, você me deixou com fome, hein? Agora. Amanhã você pega, você faz o quê? Vai e o pior, sabe o que que é? Ele falou que era só até 7, Erasto Oda lá da Verinha. É? E sabe que horas são? 7 e 5. Poxa, cara, eu judiaria esse aí, meu. Pô, por que não termina antes pra mim ir lá comer lá da Verinha, Verinha, tem de pô? ficar. Amanhã fechado a Verinha, hein? Amanhã ia assumir. Não, amanhã ele traz uns hambúrguer pra nós. Tem um hambúrguer também. Aquele... O cheddar que cai no lanche. Cascata Burger. Esse é fera, hein? Eu não comi esse ainda. Esse é fera. Qualquer hora eu comi. Quem sabe um dia aí no telão não passam algumas coisas aí, né? Então, vamos ver. Vamos ver. A gente vai conversar. Esse foi o Restart Podcast desta terça-feira com Paulo Roios. Grande abraço ao Paulo. Thiago, valeu mais uma vez. É nóis. Obrigadão. Valeu. Boa noite, galera. Falou. Valeu. Grande abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.